Uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da desembargadora Helena Bezerra, negou um recurso que havia sido impetrado pelo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Justino Malheiros. Esse recurso da presidência da Câmara questionava uma liminar que havia sido concedida por um juiz de primeira instância a uma ação que havia sido impetrada pelo vereador Diego Guimarães. E o assunto principal aí que está em discussão na Justiça é a composição da CPI. E o vereador Diego Guimarães está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia e nós vamos conversar com ele agora. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectador do Jornal do Meio-Dia. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Vereador, além de negar o recurso do presidente da Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros, a desembargadora Helena Bezerra também colocou na decisão dela que a indicação de Mário Nadaf como membro e a Devair Cabral como relator seriam indicações praticamente nulas nesse procedimento? O que acontece? Nós impetramos um mandado de segurança na primeira instância, indicando irregularidade na nomeação dos vereadores Devair Cabral e Mário Nadaf para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso tudo foi questionado desde o início, quando foi feita essa composição, tanto na tribuna quanto na imprensa e também de forma oficial, documentalmente, foi pedido para que o presidente da Câmara não cometesse esse equívoco, esse ilícito. Foi uma nomeação feita a revel do regimento interno. Diante dessa irregularidade, diante de uma manobra que nós percebemos que está sendo desenhada para encerrar prematuramente as investigações, impetramos esse mandado de segurança. O juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá reconheceu haver indícios de irregularidade, de manobra e também aí ele suspendeu os trabalhos da CPI. Suspendeu a participação dos 2 vereadores, suspendeu os trabalhos da CPI. Então, a Câmara Municipal, por meio do presidente Justino Malheiros, interpôs com um agravo de instrumento que teve a sua liminar também agora indeferida, mantendo a decisão que apontou a irregularidade na nomeação desses 2 vereadores, descumprindo assim o regimento interno. O que nós queremos apenas é o cumprimento estrito do regimento interno e assegurar para que os vereadores que queriam investigar e querem investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, assim o façam. E a desembargadora Helena Bezerra deixou claro na decisão dela de que as indicações que foram feitas dos integrantes da CPI por nomes que só assinaram o requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito depois que ela já havia sido protocolada. E isso não faz parte do regimento da Câmara. Correto. O regimento interno diz que para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito há necessidade de um mínimo de 1/3 de assinaturas no requerimento, ou sejam 9 assinaturas. O grande público acompanhou a celeuma que foi para conseguir instaurar essa CPI, porque havia um requerimento, mas não tinham assinaturas. Quando alcançamos a 9ª assinatura, protocolamos o requerimento na Câmara Municipal. Após esse protocolo, diante do fato de que o regimento interno estabelece que apenas vereadores que assinaram o requerimento poderão compor, alguns vereadores da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro, tardiamente, após o protocolo, foram lá, pegaram o requerimento e fizeram a assinatura com a intenção de colocar o nome à disposição para compor a CPI. Foi isso que aconteceu com a Devair e com o Mário, que assinaram posterior ao protocolo e tiveram seus nomes escolhidos, referendados pelo Colégio de Líderes para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí aqueles que deram declarações públicas de que não queriam investigar, que não queriam apurar a denúncia contra o prefeito Emanuel Pinheiro, foram lá e assinaram. Isso. Só para ter chances de participar da comissão. Correto. Foi um movimento no mínimo estranho. Uma manobra política e jurídica com o intento de tomar conta das decisões, porque todas as decisões... E com orientação do Palácio, não é, vereador? Possivelmente, eu creio que sim. Todas as decisões tomadas pela comissão, por exemplo, oitiva de testemunha, produção de prova, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico de qualquer dos investigados, passa pela decisão da comissão, que é composta por 3 vereadores. O presidente, de acordo com o regimento interno, é o autor do requerimento, portanto foi Marcelo Bussic. E os outros 2 escolhidos pelo Colégio de Líderes, que foi o Devair e o Mário Nadaf, e nós vimos recentemente muitos importantes requerimentos serem deferidos por uma maioria de vereadores, no caso 2-1, o vereador Mário Nadaf e Devair Cabral votando contra a produção de novas provas e, como eu disse, encerrando prematuramente e desnecessariamente
as investigações e partindo aí para outra fase, que seria a produção de relatório. Diante dessa decisão aí da desembargadora Helena Bezerra, os vereadores de oposição, eles podem provocar o presidente da Câmara, Justino Malheiros, para renomear os integrantes dessa CPI, tirando Mário Nadaf e Adevair Cabral e indicando outros 2 membros que fazem parte do grupo dos 9, que originalmente foram os que assinaram o requerimento da CPI? Com certeza. Primeiro a gente tem que enaltecer a clareza com que o Tribunal de Justiça, por meio do juiz da 4ª Vara, da desembargadora Helena Bezerra... Quem é o juiz da 4ª Vara? Eu não me recordo do nome. E assim, com uma clareza em suas decisões, apontando os equívocos, inclusive apontando a suspeita de manobra, apontando que o regimento interno tem que ser cumprido, a Câmara Municipal é um poder, e a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento importante de fiscalização, inclusive é uma prerrogativa do vereador, nós temos que investigar. Ninguém está ali, ninguém quer criar uma comissão para fazer um tribunal de exceção, mas aqueles que querem investigar, eles têm que ter assegurado esse direito. E agora nós, vereadores, que entramos com esse mandado de segurança e agora estamos vendo que a nossa tese, os nossos argumentos são verdadeiros, estão sendo reforçados pelo Tribunal de Justiça, eu provocarei esses vereadores da oposição para que juntos assinemos um requerimento ao presidente da casa, Justino Malheiro, para que ele reveja esse equívoco, para que ele afaste, mediante uma nova resolução, a participação do Adevair Cabral e do Mário Nadaf da Comissão Parlamentar de Inquérito, e indique 2 novos vereadores, dentre os 9 que inicialmente assinaram o requerimento até a data do protocolo, para que nós tenhamos o quanto antes a retomada das investigações e do andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, essa decisão da Justiça, vereador, ela não invalida, não anula os depoimentos que já foram prestados aos vereadores lá na CPI, como, por exemplo, o depoimento do ex-governador Silval Barbosa. De forma alguma. Eu acredito que o procedimento a ser adotado nesse momento é nomear 2 novos vereadores. Os vereadores que assim forem nomeados, reunidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles convalidam as ações até agora tomadas, até porque o prejuízo surgiu quando os requerimentos foram indeferidos. Os que foram deferidos, as provas que foram produzidas, todos os vereadores tiveram direito de participação e de perguntar às testemunhas aquilo que bem queriam. Então, eu acredito que não há nenhum prejuízo ao que foi até agora produzido, mas nós teremos uma sequência. É isso que nós queremos, uma sequência o mais breve possível para cessarmos logo, encerrarmos essa investigação e trazer a verdade que a população tanto nos cobra na rua até hoje, com relação àquele vídeo do prefeito recebendo maços de dinheiro e colocando seu paletó. Retomando os trabalhos da CPI, a intenção é ampliar as investigações. Com certeza. É reanalisar os requerimentos que foram deferidos, com oitiva de novas testemunhas, se possível, quebra de sigilos bancários, fiscais do investigado, inclusive a oitiva do investigado, trazer o prefeito Emanuel Pinheiro, para que ele possa ir à Câmara Municipal trazer seus argumentos. Quebrar o sigilo fiscal de quem aí? Do prefeito? Da empresa. Da empresa. Da empresa Marc, que seria a empresa responsável por um serviço prestado ao governo Silval Barbosa, e aquele dinheiro, de acordo com a defesa do prefeito Emanuel Pinheiro, seria para pagar uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de campo feita pela empresa Marc do irmão do prefeito Emanuel Pinheiro, Popó. Porque quebrando o sigilo fiscal, por exemplo, nós sabemos se teve emissão de nota fiscal, qual foi a nota, qual foi o serviço prestado, é coisa bem simples de ser provada e talvez seja necessária a produção dessas provas para elucidar e para que não pairem dúvidas sobre aquilo que é investigado e sobre a verdade, que é apenas isso que nós queremos, trazer a verdade à tona. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estou à disposição.